Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias para nós assim darmos continuidade. Tivemos uma pausazinha domingo, mas agora vamos assim continuar o nosso mergulho aí na história dos Juízes. Hoje vamos fazer a leitura bíblica no capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Mas aí você mantém a sua Bíblia aberta ou ligado aqui na televisão, porque nós vamos fazer uso de muitos outros versículos, tanto do capítulo 4, quanto aí do capítulo 5 de Juízes. Então diz assim a palavra de Deus, no capítulo 4, versículo 1 ao versículo 4. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. Por isso o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército era Sísera, que então habitava em Arosete, Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel neste tempo. Oremos. Senhor Deus, nosso querido Pai, te damos graças, ó Deus, pela tua preciosa palavra que lemos nesse instante, e pedimos, Pai, que o teu Santo Espírito esteja falando aos nossos corações através de mais esta mensagem aqui no livro de Juízes, desta feita, Senhor Deus, falando desta juíza, deste juiz que o Senhor levantou mediante o clamor do teu povo ali. Assim o Senhor, pela bondade, levanta esses guerreiros, esses servos, para poder assim libertar a Israel de mais um jugo, de mais uma opressão. Que o teu Espírito Santo nos dê graça e nos faça entender os propósitos do Senhor nesta palavra. Assim te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, Deus levanta uma juíza e um juiz apoiador, que será destaque na galeria da fé: Débora e Baraque. Como não podia ser diferente, este é o terceiro ciclo, e como sempre, começa com a mesma expressão: os filhos de Israel tornaram a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Como nós falamos, todas as vezes em que eles gozarem daquele tempo de paz, e eles esquecerem do Senhor naquele período de paz, eles começariam a ser oprimidos pelos povos ali, viria o sofrimento, e o texto se repetiria: eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Isto, meus irmãos, depois de 80 anos de paz. Este foi o período mais longo de paz que os filhos de Israel, no período dos juízes, que corresponde aí aproximadamente a 450 anos, foi o período mais longo que eles gozaram de paz, que foi no reinado, quando Eude estava julgando Israel. Eles vão clamar mais uma vez ao Senhor. Eles mais uma vez estão nas mãos do opressor, agora sob o rei Jabim, rei dos cananeus, na cidade de Hazor, em Canaã, cujo comandante se chamava Sísera, homem cruel e implacável com seus adversários. Jabim, o rei, se gabava de seus 900 carros de ferro, com os quais dominou Israel, ou os israelitas, por 20 anos. Também esse foi um período bem longo de opressão. 80 anos de paz e também veio 20 anos de opressão. Somando aí anos de paz e anos de opressão,
de Eude até Deus levantar Débora e Baraque, 100 anos, esse juiz Eude com os 80 anos de paz e os 20 anos de opressão. Essa história, meus irmãos, ela é muito bela e tem alguns nomes, né, que nós até já adiantamos, que não podemos deixar de destacar logo de início, pois será destaque do início ao fim. Na verdade, as mulheres são destaque inquestionável nesta libertação. Alguém poderia até dizer preconceituosamente: se não tem tu, vai tu mesmo, né? Algumas vezes a gente usa essa expressão na brincadeira, né? Se não tem tu, vai tu mesmo. Se não há homem entre o povo, Deus usa uma mulher. Prefiro não olhar por esta lente, ainda que tudo isso não deixe de provar mais ainda a decadência do povo e a ausência de liderança. Mas nós sabemos muito bem que Deus tem os seus propósitos e o quanto Deus usa as mulheres até hoje. Porque, queridos, quando pensamos numa cultura como a relacionada com os escritos sagrados do Antigo Testamento, você vê em destaque duas mulheres dando a vitória a Israel, não podemos realmente ver como se algo normal, natural tivesse acontecendo, já que as mulheres não foram chamadas para serem guerreiras, para estarem à frente daqueles combates, mas para cuidarem de outras atividades no acampamento, como por exemplo, elas armavam as tendas ali, elas auxiliavam nesse particular, mas nunca estavam à frente, né, assumindo ali, pegando numa espada. Então não era uma tarefa realmente das mulheres. De repente, vendo-as matarem reis, generais, não pode ser algo normal, mas também não deixa de dizer algo muito importante para nós, que é que Deus usa quem Ele quer, e na época que Ele quer, e do jeito que Ele quiser, para fazer o que Ele lhe apraz. Então Deus não está limitado ao tempo, Deus não está limitado a uma cultura, né? Deus, Ele é Deus, Ele é todo poderoso. Por isso mesmo a Bíblia é tão especial e prova por ela mesma quem a redigiu e quem está no comando da história. É Deus que está no comando, nós não temos dúvida disso. Se as nações, povos e costumes da época eram racistas, preconceituosas, Deus prova que Ele mesmo não é. Exatamente quando Ele dar essas manifestações em ambiente, em tempos em que não era natural, não era costume de si acontecer. Deus, Ele permite esses momentos para aos poucos ir revelando a sua grandeza. E que Ele usa quem Ele quer, seja servo, seja rei, seja homem, seja mulher, na época que Ele quer e para mostrar que Ele é Deus. Que Ele faz e acontece, que Ele pega das coisas frágeis e improváveis aos olhos dos homens. Assim seu poder contraria todos os costumes e paradigmas humanos. Por isso que quando nós olhamos para Deus e formamos a partir de nós os nossos modelos, eles em algum momento eles vão ser quebrados. Porque Deus, Ele não está engessado, Deus, Ele não está limitado aos nossos modelitos, aos nossos formados, às nossas redomas muitas vezes de proteção. O fato é, queridos, que seu poder se aperfeiçoa na fraqueza e fragilidade de uma mulher, ou um homem improvável para uma vitória, como nós vimos o Eude, né, que era canhoto, um juiz improvável, dando a vitória ali a Israel, matando aquele rei. Então Deus, Ele age por meio daquilo que aos nossos olhos é improvável, não é a pessoa mais adequada, não é o tipo mais próprio para o momento. Deus escolheu aqui uma abelha para vencer ali aquela batalha. O nome Débora, né, significa abelha. E uma cabra das selvas, cabra dos montes, Jael. Então duas mulheres se destacam aqui nesta vitória, nesta batalha. Débora e Jael, uma abelha e uma cabra dos montes, para consolidar ali a vitória de Israel. Mas como Débora, meus irmãos, era uma mulher sensata, e moralmente e eticamente correta, e considerada sexo frágil, mas forte em caráter, o que é que ela faz?
ela chama Baraque. Relâmpago é o significado do seu nome. Para ser o seu general, que ficará conhecido também como um dos juízes. O significado do seu nome parece ter tudo a ver com a força da natureza que vai ser tão presente nesta vitória. Deus vai fazer trovejar e relampear dos céus até a chuva cair no deserto e dar a vitória improvável ao seu povo, pois carros poderosos de Jabim e Sísera, seu comandante, vão emperrar no deserto com as chuvas torrenciais que cairão naquele dia. Quando você lê o capítulo 4, você não vai presenciar isso. Mas quando você lê a poesia de Débora, o cântico de Débora, aí você vai perceber essa coisa linda do poder de Deus se manifestando. Então, como disse, não querendo ser racista ou coisa parecida, entendemos que Deus escolhe quem Ele quer para o seu serviço. Mas o fato é, queridos, que na época não era normal uma mulher ocupar tal posição de liderança espiritual. Isso é fato. Mas aquela era uma época de decadência. É interessante você pensar que este é um período único e longo, que abrange os juízes, os sacerdotes Eli, seus filhos, bem como Ruth, Noemi, Ana e Samuel. É um período muito longo. E abrindo aqui um parênteses, em todo este período de trevas, sobretudo após a morte de Sansão, que será o último dos juízes dessa série, até o último juiz, que é Samuel, vale salientar que houve um episódio bastante salutar. Este, porém, foi registrado em separado, penso eu, que para não se contaminar com a associação com a depravação dos juízes. Sabe de que estou falando? Da história de Ruth. É uma história linda, maravilhosa. E a história de Ruth aconteceu nesse mesmo período, no período dos juízes. E Samuel poderia muito bem ter inserido ali no mesmo livro. Como ele vai inserir aquele conflito que acontece após o último juiz dessa série, que é Sansão? Vai ter aquela guerra, aquela batalha das próprias tribos, eles se degradando. Aí eu penso que o Espírito ali conduzindo Samuel disse: olha, coloca essa história à parte, não coloca nesse mesmo livro. Aí você vai ver a história de Ruth, é uma história linda, maravilhosa, de superação, né, de manifestação do poder de Deus, uma coisa linda. Mas é o mesmo período. Então o período do juiz corresponde a esse tempo, é um bloco só. Eli, os filhos de Eli, o nascimento de Samuel, né? Samuel cresce, e aí Samuel é o escritor de toda essa história e de todo esse período. É um bloco só. Então ele coloca Ruth ali, a parte. Então, Samuel cresce, e aí Samuel, eu penso que ele fez isso, meus irmãos, de propósito. Afinal, o final coloca Ruth ali. Finalzinho desse livro, realmente, nós vamos ver que foi um período muito triste para aquela história. Então Débora, meus irmãos, não deve se contrapor com o final do livro de Juízes, que é terrível, o estado de depravação. A Débora, ela é usada, ela não pode ser usada, melhor dizendo aqui, como modelo para a igreja, para que de repente você possa agora formar uma opinião em cima de uma decisão sua. E aí quero que você entenda essa questão. Porque o modo como ela assumiu essas tarefas, que era de competência, naquele momento, naquela cultura de homens, e homens chamados, e homens vocacionados para aquela missão, que era uma missão realmente muito árdua, um ofício muito árduo. Mas não temos dúvida do potencial que são as mulheres hoje na igreja, na obra e ministério que compete às mulheres, como em missões, por exemplo. Nós aqui na igreja temos o exemplo, né, de nossa querida missionária Vera Rocha, que é uma bênção em missões nacionais. Muito perigoso, porém, quando deixa de ser uma exceção para ser uma regra a ocupação de cargos como o ministério pastoral, por exemplo. Débora foi uma exceção na história dos juízes e não criou regras para as futuras gerações. Senão Paulo a teria acrescentado quando estabeleceu ali os critérios e quando ele dá aquela instrução de como seria a vida dos vocacionados, não é? Para o ministério pastoral. Então tratava-se ali, diga-se de passagem, de Israel e não da igreja. Então não posso pegar uma situação dessa isolada em um momento de decadência
e agora tomar como um pano de fundo para poder estabelecer uma regra para a vida da igreja no que tange a questão da chamada para determinado ministério e especialmente o ministério pastoral. Por isso devemos ter cuidado com os tempos de decadência moral e espiritual, pois são nesses tempos que somos tentados a fazer mudanças que Deus não autorizou fazer. Sobretudo pegando pontos isolados nas Escrituras e fazendo em cima desses pontos isolados uma regra. Olha, Débora foi chamada para ser juíza, para ser profetisa, então qualquer uma das irmãs pode ser chamada para ser uma profetisa nesses mesmos termos, para ser uma pastora, e assim vai. E penso que é a partir desses pontos isolados nas Escrituras que as pessoas começam a criar regras, e esquecendo de todo o ensino do Novo Testamento, quando Deus ordena lá, de fato, quem deve ser comissionado, quem deve ser realmente posto as mãos sobre esses que receberam a vocação. Mas como Deus, meus irmãos, Ele pode, em algum momento, abrir uma exceção para, com lentes e grau maior, nos revelar a decadência do seu povo em tempo e épocas, para nos servir de exemplo e não de modelo. Então Deus, Ele nos ensina com tempos realmente difíceis. Então com isso eu não estou aqui dizendo que Deus até permitiu o ensino, e eu creio que muito tem ensinado hoje, as situações que nós temos vivido, mostrando de certa forma uma decadência, mostrando de certa forma uma necessidade de uma liderança forte. Então Deus pode sim levantar uma abelha, Deus pode levantar um apoiador, mas não seguindo necessariamente uma regra. Então nós não podemos limitar a manifestação de Deus, o poder de Deus, mas não podemos agora, diante de uma situação em que Deus, que é Deus, que tem autoridade para estabelecer, para fazer o que Ele quer, a gente agora tomar como base, para poder agora fazer as nossas defesas, garantindo que é assim que Deus determinou, foi assim que Deus fez. O que Deus determina, o que Deus faz, está muito amplo nas Escrituras. Quando você vai ver o ensino de Deus sobre a ordenação, sobre os que são chamados, aí vem Paulo vai dizer bem claramente ali. E é tão interessante isso, irmãos, que você pode até pensar que é uma injustiça, né? Mas Débora não está na galeria da fé. Quem está é Baraque. Injustiça, né? Por quê? Aí quem achar que é injustiça, então vai ter que a ver com Deus. Então, entenda a questão. Então o texto sagrado, meus irmãos, é muito claro. Versículo 4, está claro aí, não é isso? Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel nesse tempo. Ponto final. Era juíza. Julgava Israel nesse tempo. Agora, tenha cuidado. O primeiro profeta continua sendo Samuel. Não há menção nas Escrituras da chamada de Débora para este ofício, o que parece ser um exercício informal da função, que é exatamente esse ponto que eu quero que você entenda, revelando mais uma vez a decadência do povo. Não é aquela ideia que eu disse quase que brincando, se não tem tu, vai tu mesmo, se não tem homem, eu boto mulher. Não, mas Deus tem a sua maneira de ensinar, e em nenhum momento, quando faço essa expressão, a gente está desvalorizando ou deixando de realmente dar o devido valor e a devida importância e o devido potencial que as mulheres têm na igreja, na obra de Deus, tiveram e continuam tendo. E Jesus deixou isso muito claro no seu ministério, quando ele tinha realmente um grupo de mulheres que eram suas assistentes, eram elas que sustentavam o ministério financeiro de Jesus, elas, mulheres ali que sustentavam, que cuidavam realmente. E no ato da ressurreição, Jesus fez questão de aparecer primeiramente às mulheres. Então tudo isso Jesus estava quebrando paradigmas também ali, mas não estabelecendo uma regra, uma mudança radical. Tanto é que a igreja primitiva não entendeu dessa maneira. Então parece mais realmente um trabalho informal, revelando mais uma vez essa decadência do povo, tanto na forma de profetizar, como também na forma de julgar. E a prova, eu já falei, é que Débora não vai entrar aí na galeria da fé, conforme está em Hebreus 11,
versículo 32, mas sim Baraque. Então, queridos, apesar de Baraque ter sido hesitante no começo, como vamos ver, é ele que entra para a galeria dos heróis. Débora tinha consciência disso, ela era muito humilde, e nunca almejou ou lutou para ser diferente daquilo que Deus havia estabelecido. E eu acho muito belo quando as mulheres têm isso muito vivo, né? Muito claro na sua mente, de saber qual é a sua missão, conforme Deus estabeleceu nas Escrituras. Mas é fato que tem algumas pessoas que gostam da primazia, não é? Ela julgava as causas entre os filhos de Israel, dentro dos limites que Deus havia lhe colocado. Onde é que Débora fazia? Onde é que Débora exercia esse ministério, irmãos? Versículo 5 fala onde, né? Debaixo de uma palmeira. E ficou conhecida como a palmeira de Débora. Então o que parece é que ela era muito justa e temente ao Senhor. Isso não temos dúvida. Estava vivendo um tempo difícil, de conflitos, guerras, pecados do povo. Não é por acaso que nesse período da história dos juízes, então, tantas mulheres vão estar em destaque. Débora, Jael, Ana, Ruth, Noemi, a mãe de Sansão, esposa de Manoá, certa mulher que matou Abimeleque, né, com uma pedra de moinho. Então, nesse período houve muito esse destaque de ações de mulheres, fazendo trabalho, fazendo serviço, que era da economia dos homens. Deus sempre tem uma luz no meio das trevas. Deus nunca abandona o seu povo completamente ao acaso. Deus falava àquele povo por meio de Débora. Deus a consolava, Deus dava esperança. Ela julgava as causas entre eles, bem diferente das funções dos juízes, que era guerrear. Então você vai perceber que Débora não estava ali como uma juíza para exercer o papel do juiz, que era não só trabalhar as questões ali, não era só uma questão de saber o que estava certo ou o que estava errado, mas acima de tudo, exercer aquela função de guerreiro, de estar à frente do povo. Imagino aquela frágil mulher embaixo daquela palmeira, que ficou conhecida como a palmeira de Débora. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Débora estava à sombra do Onipotente. E ele fala com ela, e ela transmite ao seu povo. Penso que muitas vezes Débora aconselhava o povo a buscar ao Senhor. Creio que muitas reclamações do povo, reclamando do sofrimento, das dores, da opressão, e ela dizia e ensinava para eles olharem para os seus livramentos no passado, como fez o anjo que subiu de Gilgal a Boquim, né? Fez lembrá-los ali, conforme está lá no capítulo 2, até que Deus fala com ela, como profetisa que era, e manda uma mensagem para Baraque. Então entenda, Débora julgava as causas de Israel, mas ela não era juíza dentro dos termos dos juízes, como nós estamos vendo. Ela era uma juíza porque ela julgava as questões que traziam até ela. Isso prova que realmente não tinha os homens, os cabeças das tribos não estavam todos apáticos ali. Mas aí Deus fala com Débora, que era uma mulher temente a Deus, e ela vai levar uma mensagem para Baraque, versículo 6. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali. Ele disse: o Senhor, o Deus de Israel, te ordena, vai, leva contigo 10.000 homens, dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, ao monte Tabor. Esta missão não era para Débora, a missão Deus deu para Baraque. Deus chamou a Baraque por intermédio de Débora. Isto mais uma vez mostra a decadência espiritual. Os homens não estavam buscando a Deus, não ouviam a voz de Deus. Era uma mulher quem buscava a Deus em favor do povo.
Não falo isso em tom de privilégio dos homens em detrimento das mulheres, não. Mas no princípio, não foi assim. E agora que a mensagem vem a ela, para que um juiz seja levantado para libertar Israel, este se vê sem coragem de ir para a batalha sem a presença de Débora. Tamanha era a confiança, a segurança e o respeito que esta mulher transmitia. Esta abelha, esta pessoa frágil transmitia. O versículo 8 diz o seguinte: então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, mas se não fores comigo, não irei. A gente poderia dizer, ô homem frouxo, né? É que pode, um guerreiro devia ter até uma espadazona ali no lado, e aí uma mulher simples ali, cuidando. Olha, se você for, agora se você não for. Isso imagina, irmãos, que a confiança que Débora passava, eu imagino, ela era uma mulher muito espiritual. Aquela mulher devia realmente abençoar muito aquele povo. Então, esse sinal que a gente brinca assim, puxa, como Baraque foi frouxo e tudo, mas eu imagino que Baraque também, puxa vida, se ela for comigo, eu sei quem é essa mulher. É uma mulher de oração, é uma mulher de Deus. As vitórias de Israel nunca foi vencido pela espada, nunca foi vencido pelos exércitos. Então Baraque conhecia a história de Israel. Eles vinham de 80 anos de paz, meus irmãos, nas mãos, na regência de Eude. Estava agora com 20 anos ali de opressão. E eles estavam completamente sem força. E parece que não havia reações até o presente momento, até Deus levantar Débora, não havia reação do povo para buscarem ao Senhor. Mas, enquanto tudo isso, irmãos, está acontecendo, você imagina assim, enquanto está lá Débora recebendo aquela palavra de Deus para levar até Baraque, o que é que está acontecendo? Pensa em uma outra mulher, Jael, que está lá no deserto, junto com o seu marido, armando a sua tenda. Jael, mulher de Heber, cunhado de Moisés, pois Moisés tinha casado com uma de suas irmãs, filha de Babi, versículo 11. Débora aceita ir com Baraque para a batalha, mas lhe diz que a honra dessa expedição não será dele, mas de uma mulher, se referindo exatamente ao que vai acontecer um pouquinho mais à frente, quando Jael ali crava aquela estaca na fronte de Sísera, o comandante ali do rei Jabim. E é interessante o fato dela ter usado a estaca, né, porque ela que cuidava da tenda, né, aquelas estacas que você prende ali para armar a tenda. Então, com a própria estaca da tenda, ela foi lá e com o martelo que representa, né, a palavra de Deus, e cravou ali na cabeça daquele homem tão forte, daquele general. Mas é interessante também o fato como tudo isso aconteceu ali, né? Todo o processo, imagina um homem em meio a uma batalha, correndo, cansado, entrar numa tenda em poucos minutos, começar a dormir, estranho, né? Então, quando Deus está no comando, meus irmãos, olha, as coisas ficam bem facinho, viu? As coisas ficam bem facinho. Uma mulher pega uma estaca, vai lá e mata um guerreiro que já matou não sei quanto, o cara fica lá, é assim, Deus está no comando. É aquilo que nós vimos pela manhã, quando Deus falou, quando Moisés falou, quando Josué... Olha, se vocês forem fiéis, se vocês forem submissos ao Senhor, não tem para ninguém, não serão derrotados, porque a força e o poder, né, o Josué e o Caleb disse, olha, a força deles, o poder deles já se foram, a confiança, mas conosco está o braço do Senhor. Deus é tremendo. Então Débora aceita ir e diz, tudo bem, Baraque, eu vou com você. Agora, lamentavelmente, a honra não vai ser para você. Embora o Baraque entre na galeria, quando a gente lê o texto sagrado, não há nenhum pecado, não há nenhum erro, dizer, olha, parabéns Débora, parabéns Jael. Baraque vai ser sempre visto como aquele juiz que se escorou na dependência de uma mulher. Não é errado você fazer isso não, se a sua mulher for espiritual, você tem que se escorar mesmo. Se você estiver andando de uma varoa espiritual, você estiver meio, não se envergonhe não, se escore, porque senão você cai. E como Deus usa, né, as mulheres nesse particular, meus irmãos.
nesse lado espiritual. Ai de nós se não fosse as mulheres ali, né, na presença de Deus, nos dando suporte, sendo mais sensata, preocupada com o culto doméstico. Quem que se preocupa mais com o culto doméstico? Devia ser os homens, não era não, Washington? Devia ser nós. Mas presta atenção, quem se preocupa mais são as mulheres, né, na presença de... Mas de quem é essa competência? É do sacerdote lá? O sacerdote acaba falhando e claro, a gente tem um monte de desculpazinha, está cansado do trabalho, como se a mulher não trabalhasse, né? Mas louvado seja Deus, irmãos, né, que Deus levanta, né, esse auxílio forte para nós, né, que são as mulheres. E é uma bênção quando as mulheres realmente exercem esse papel, esse ministério realmente de adjutora, né, de companheira idônea que está ali realmente ao lado dos seus maridos, né? Então ela irá à sua frente como boca de Deus. É bem interessante nessa questão de Débora e Baraque, né? Porque Moisés também quis dar aquela recuada, né? Se sentiu incapaz de falar, de estar à frente, e de tanto ele ali falar com... Tudo bem, Moisés, eu vou dar o Arão é mais eloquente e tal, mas você vai ser minha boca. E aí é algo bem parecido, Débora vai ser boca de Deus, ou seja, Baraque vai atender os comandos de Débora. E é claro que nesse particular não havia inferioridade, porque ela estava sendo boca de Deus, meu irmão. Então quando Deus quer usar, Deus usa até uma jumenta, não é, irmão, cara? Até a jumenta vai na nossa frente, né, guiando a gente. E quantas vezes, né, Deus não faz isso. Mas não é regra, irmãos. Não é regra jumenta ensinar, não é regra, como não era regra ser uma mulher juíza, ter que enfrentar toda aquela situação. Não era regra a Jael ter que fazer aquele serviço que era de um general. Tanto é que quando Jael faz aquilo, ela não quer receber a glória, ela corre e vai chamar, né, o Baraque. Vem cá, Baraque, olha aqui como é que está o teu inimigo aí, né? Mas é claro que qualquer um que lê vai entender que de fato a glória da expedição não foi de Baraque, sim de uma mulher. Então ela vai ser boca de Deus, e ele comandará os homens das tribos de Zebulon e Naftali. São 10.000 soldados, muito pouco se comparado ao tamanho do exército comandado por Sísera, general do rei Jabim, rei de Hazor, além do armamento de guerra que eles possuíam, carros de ferro e cavaleiros. Os homens de Baraque, meus irmãos, irão enfrentá-los a pé. Eles não tinham armamento, estava totalmente defasado, o povo estava entregue naquele período ali. Então não havia armamento de guerra, não havia cavalos, não havia... Então eles iam enfrentar um exército com 900 carros de ferro, que era um armamento pesadíssimo, e eles iam ter que enfrentar a pé. Mas eles vão usar uma estratégia. Olha aí o capítulo 4, versículo 12 ao 14. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Então Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete, Ragoim, até o ribeiro de Quizon. Disse então Débora a Baraque: levanta-te, este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Não saiu o Senhor diante de ti? Assim Baraque desceu do monte Tabor, e com ele 10.000 soldados. Isto foi uma estratégia, irmãos, lutar com eles em campo aberto, no leito seco do rio. E aí o cântico de Débora, né, que nós falamos, minucia detalhes da manifestação de Deus que não se percebe no capítulo 4. Se não fosse o cântico de Débora, muitos acontecimentos importantes nesta batalha e vitória de Israel não chegaria ao nosso entendimento. E se você não ler direitinho, fazendo uma correlação com o capítulo 4, você vai ler apenas como uma poesia. Você não vai perceber as minuciosidades, os detalhes que estão inseridos naquele cântico, naquela poesia. Débora vai dar beleza aos acontecimentos, uma peculiaridade da literatura poética, é dar vida aos acontecimentos.
colocando vida e significados profundos e emoção. Débora vai nos ensinar que quando lutamos, quando tomamos a iniciativa, muitos que estavam com medo, vai tomar coragem e entrar também na batalha. Inicialmente ali estava com Baraque duas tribos, a tribo de Zebulon e a tribo de Naftali. Débora e Baraque começam a batalha com 10.000 homens das tribos de Zebulon e Naftali. Mas quando eles desceram do monte para encontrar-se com o exército de Sísera na planície, outras tribos se juntaram voluntariamente a eles. E isso nos ensina muito, meus irmãos. Às vezes a gente fica esperando um grande exército, um grande grupo de pessoas para trabalhar, para evangelizar, para enfrentar um novo trabalho. A gente fica esperando. E eu creio que muitas vezes Deus está dizendo: tome a iniciativa, saia, desça do monte, comece a batalha, que eu proverei, eu despertarei os demais. Irmãos, Deus só precisa despertar um, para tomar a iniciativa. Então, estavam todas as tribos ali adormecidas, entregue, 20 anos de opressão, deixaram para trás os 80 anos de paz e estavam ali sendo oprimidos. Uma mulher tentando resolver ali as situações, os problemas mais simples que uma mulher podia resolver, e não se levantava um guerreiro, Mas quando Débora se levanta, Baraque se encoraja para ir com Débora, e tem a ousadia de enfrentar estrategicamente aquele forte exército, apenas com duas tribos. Deus começa a mover outros. Os israelitas do sul de Efraim entraram no vale em Geni, conforme está o versículo 14, já do capítulo 5, e juntaram forças com Baraque e suas tropas nortistas no vale Taanac, ao sul do Quizon. Nesse momento, Débora ordenou o ataque, conforme nós lemos no versículo 14. Homens a pé contra carros. No momento crítico da batalha, começou a chover, transformando a planície em um lamaçal, de modo que os cavalos e seus carros ficaram totalmente incapacitados. Versículo 4 do capítulo 5. Ó Senhor, quando saíste de Seim, quando caminhaste desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens gotejaram águas. Quando eles chegam na planície ali, no leito seco do rio, começa a se ouvir algo extraordinário. Talvez aquele céu que brilhava sem nenhuma nuvem, começa a aparecer aquelas nuvens escuras, começa a trovejar, começa a relampear, está um relâmpago ali presente, que era Baraque, o seu significado era relâmpago. Está ali aquela abelha sobrevoando aquele campo seco, e Deus provendo do céu a vitória que vai acontecer. E aí, meus queridos, a transformação aconteceu. Homens a pé contra carros. Houve a transformação, a planície se tornou um lamaçal. E agora a vantagem pertence totalmente à infantaria. Aquele grupo que parecia inferior, aquele grupo que parecia incapaz de vencer aquele forte exército, agora começa a realmente sobressair. Baraque pressionou e Sísera separou-se do exército e fugiu. Sem líder e lutando a pé, as tropas de Sísera bateram em retirada para o quartel-general. A chuva continuou e o ribeiro ali do Quizon se transformou numa correnteza. Os soldados fugitivos que escaparam dos israelitas acabaram sendo levados pelas águas do rio, ao tentarem atravessar o val em direção a Arosete. Veja aí os versículos 20 e versículo 21, vai nos dizer isso. Os soldados fugitivos que escaparam, o ribeiro de Quizon os arrastou. Imagina aquele soldado desesperado, o rio seco, irmão, de repente aquele rio começa a encher, e o soldado desesperado, o seu general foge, e todo mundo correndo, claro, perplexo. Imagina que estava vivendo uma seca miserável ali. De repente, do nada, começa a trovejar, começa a relampear, começa chuvas torrenciais ao ponto de um rio seco começar a inundar tudo. E eles desesperados, os ribeiros de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Pisaste, ó minha alma, a força. Então as unhas dos cavalos feriram a terra,
na fuga precipitada dos seus valentes. Que coisa extraordinária, irmãos, é dito aí nesse belo texto. Císera fugiu, buscou refúgio aonde? Na tenda de Jael. Está lá no capítulo 4, do 17 ao 24. Ali recebeu comida e abrigo. Enquanto dormia, Jael tomou uma estaca da tenda e a cravou na fonte de Císera. Depois, como já falamos, chamou ali a Baraque e o convidou a ver o cadáver de seu inimigo, cumprindo dessa forma a profecia de Débora. Está lá no capítulo 4, versículo 9, de que a honra dessa expedição não seria de um homem, mas de uma mulher. Veja, meus amados irmãos, como Deus utiliza uma simples abelha, Débora, para humilhar a razão humana, Jabim, que era o seu significado, quando esta se exaltou contra a sabedoria do Senhor. Jabim se sentiu poderoso, 900 carros, e aí Deus disse: eu vou te humilhar como uma simples abelha, ou como uma simples cabra dos montes. Uma mulher vai tirar a vida do seu general. O julgamento sobreveio como um relâmpago. Baraque, Jael, que também significa escalada, usou esta estaca da tenda para derrubar o rei pretensioso. E como diz Jeremias 23 e 29, a palavra de Deus também é comparada a um martelo. Este cântico, meus queridos irmãos, é sem dúvida um clássico da literatura inspirada. É assim que Débora e Baraque começa a poesia exaltando ao Senhor. Veja aí os versículos 1 ao versículo 3. Então cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele dia dizendo. É interessante, que o cântico de Débora é depois da vitória, não é? Só que é o cântico de Débora que vai realmente dar vida, que vai realmente minuciar os acontecimentos da vitória. Quando os chefes se põem à frente em Israel, olha o que Débora está dizendo no cântico. Quando o povo se oferece voluntariamente, acontecem coisas gloriosas. Louvai ao Senhor. Ouvi, ó reis, dai ouvidos, ó príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Este é verdadeiramente, meus irmãos, um cântico de vitória. Nos versículos 6 e 7, Débora descreve as condições de Israel nos dias de Sangar. Qual eram as condições de Israel nos dias de Sangar? Aquele juiz de poucos dias, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de boi. Prova de que realmente eles não tinham armamentos apropriados para guerrear. Ele também libertou Israel entre esse período de 80 anos de paz promovidos por Eude e os conflitos que surgiu dentro desse período até Débora e Baraque. Havia tanto perigo, meus irmãos, que cessaram as caravanas de Isaías, versículos 6 e 7. Os viajantes eram obrigados a seguirem por caminhos difíceis, a fim de evitar os bandidos, e os moradores das aldeias não ousavam sair de suas casas. Mas a situação mudou quando Débora se levantou. Está bem claro aí nos versículos 6 e 7. E aí, queridos, tudo isso, por causa da idolatria do povo, a terra vivia em guerra e em derramamento de sangue. Israel não tinha armas para lutar. Veja aí o versículo 8. Quando escolhiam deuses novos, logo a guerra estava às portas. Era uma prática de Israel. Às vezes até se cansava de alguns deuses, já escolhia outros deuses novos. E aí vinha a guerra, vinha a opressão. 20 anos eles estavam ali sendo oprimidos. Porém, queridos, quando Deus levantou Débora e Baraque, alguns dos chefes e guerreiros de Israel decidiram ajudar. Vieram gente de Benjamim, de Efraim, de Maqui, que é Manassés, de Zebulon, de Issacar, conforme está aí nos versículos 9 ao 15. As tribos, as 12 tribos chegaram juntas ali. Estava cada qual vivendo, o que é que o livro de Juízes vai dizer? 4 vezes. Cada qual fazia como bem lhe parecia ser correto, como bem pensava. Então cada tribo estavam vivendo todos todos independentes, não havia união, não havia um líder. Na verdade, acho que as lideranças das tribos era somente ali para as coisinhas corriqueiras do dia a dia. Ou seja, o máximo que fazia era se entregar mesmo
ali ao inimigo, à opressão, aos deuses, apelavam para os deuses. Mas quando Deus levantou a Débora, e eles tomam a iniciativa de enfrentar aquele exército poderoso, as outras tribos chegam junto. Então, queridos, as escrituras tomam cuidado de registrar quem lutou na batalha e quem não estava disposto a arriscar sua segurança pela causa de Deus. O mesmo acontece em nossos dias. O Senhor sabe quem combate ativamente o mundo de Satanás e quem apenas permanece sentado observando. O dia de receber recompensas se aproxima, mas será também um dia de punição, conforme está lá em 1 Coríntios 3, do 10 ao 15. Então nós devemos ter um espírito voluntário. E se de repente esse espírito voluntário ele não acontece por nossa iniciativa, quando você presenciar alguém se levantando, aproveita a oportunidade, se levanta juntos, assim como se levantou essas duas tribos junto ali com Débora e Baraque, e as outras tribos voluntariamente, no sentido de dizer que naquele momento elas estavam tão dispersas que não houve a convocação. As duas tribos que estavam próximas ali de Débora e de Baraque eram Zebulon e Naftali, as outras estavam todas distantes, espalhadas, até mesmo porque estavam vivendo uma seca terrível. Mas quando eles sabem do que está acontecendo, eles presenciam a mão de Deus, eles começam a ver a partir da ação de Débora, os céus mudarem, a chuva cair, e opa, vamos juntar, tem alguma coisa especial acontecendo. Irmãos, esse povo era acostumado a presenciar maravilhas, meus irmãos. Nós já passamos aí por Otiniel, nós já passamos por Eude, por Sangá, estamos aqui em Débora, isso falando desse período, de quando eles sofriam a opressão, quando eles clamavam, as manifestações de Deus, o poder de Deus. Muitos desses aqui eram jovens quando entraram na terra prometida, os de 20 anos para baixo, então já eram aqui adultos, então eles já haviam presenciado muitas maravilhas, eles sofriam a opressão, e eram recontados, o anjo do Senhor que veio de Gilgal a Boquim, fez eles lembrarem das maravilhas que aconteceu naquela travessia, que aconteceu lá na saída do Egito. Então sempre havia esse movimento de lembrá-los, mas o homem de coração endurecido, ele só consegue presenciar a ação de Deus, a manifestação de Deus, quando ele vê algo externo, está tão endurecido. Então quando começou a trovejar, quando começou a relampear, do nada, eles descem lá para a planície, eles saem das suas tocas, mas houve quem não fizesse isso, e o texto sagrado, na poesia de Débora, não vai poupar, houve quem não fizesse isso. Agora é interessante, irmãos, que Zebulon e Naftali, que foram as duas tribos que iniciaram aí, junto com Débora e Baraque, eles arriscaram a vida deles, pela guerra ali de Jeová, sem receber nenhuma recompensa, não levaram nenhum despojo de guerra, de prata, ouro, coisa assim. Eles guerrearam no centro da batalha contra esses reis de Canaã, conforme a força que o próprio Deus deu a eles, cooperando ali com a força da própria natureza. Se você ler os versículos 12 ao 22, vai falar sobre essas duas tribos, nesse espírito de fidelidade naquele presente momento, sem estar ali lutando com aquele objetivo que muitas vezes as tribos, ou os reis, ou algum grupo que iam realmente enfrentar o inimigo, eles vinham com as recompensas, trazendo despojos, de guerra, mas nesse caso aqui, eles não tinham nada disso. E queridos, para encerrar, o texto do versículo 23, nós não vamos ler até o 27, o texto destaca os habitantes da cidade de Merós, porque não vieram em socorro a Jeová, eles permaneceram neutros em vez de combater o inimigo. O texto vai destacar tanto aqueles de espírito voluntário que se voluntariaram, que se juntaram à batalha, mas também o texto sagrado, através dessa poesia, vai destacar aqueles que ficaram indiferentes. A gente não vai estar lendo cada versículo, mas se você for ler, você vai observar cada um desses detalhes, que é bem interessante. E o que mais podemos dizer? Senão que a honra, a força, a glória e o poder pertencem ao Senhor. E o último versículo do capítulo 12, do capítulo 5, termina dizendo: e a terra teve sossego por 40 anos, até o quarto ciclo de pecado do povo, que é domingo. Rapidinho passa, Vai passar rapidinho
esses 40 anos, pelo menos para nós aqui. Domingo, esses 40 anos aqui, acabou, viu? 40 anos de paz aqui na liderança de Débora, de Baraque. As tribos se uniram ali por aquele momento, todo mundo festejou. Houve algumas confusãozinhas, se você for perceber, porque ficaram, fulano de tal não veio e tal, deveria estar com a gente e tal, não vieram. Enfim, pensa comigo. 40 anos de paz, até o próximo juízo que nós vamos ver domingo, que é Gideão. Conte de hoje até sexta-feira. Será um período de paz. De sexta-feira até domingo vai ser a opressão. É mais ou menos assim. O período de paz sempre era mais longo. Mas logo eles buscavam novos deuses. A idolatria, a prostituição. E aí Deus permitia a opressão. Deus se irava com toda aquela manifestação de pecados. Mas quando aquele povo clamava, vinha a misericórdia de Deus, vinha a compaixão de Deus. E o meu desejo, irmãos, é que esse estudo, esta palavra, essa exposição, esse mergulho no livro de Juízes, possa trazer para nós muito além de uma história que alguém possa pensar que é algo do passado. A gente possa entender que a igreja do Senhor, o povo de Deus, está vivendo ainda na terra. O Deus que estava com esse povo é o mesmo Deus, e o pecado que esse povo cometia é o mesmo pecado que nós cometemos hoje. E o Deus que se irava com esse povo é o mesmo Deus que se ira quando nós pecamos hoje. E o Deus que atende o clamor desse povo que se quebranta, que se arrepende, é o mesmo Deus também. Nós temos uma bagagem muito grande. Muito grande. Nós vivemos na plenitude dos tempos, não é? Nós vivemos no tempo da superabundante graça de Deus. Então nós temos muito mais motivo, muito mais forças, muito mais incentivos. Nós temos uma nuvem de testemunhas, como diz lá em Hebreus. Nós temos uma nuvem de testemunhas nos assistindo, ou seja, servindo de escora, de trampolim para nós, para que nós possamos continuar avançando. E se em algum momento tivermos que olhar para trás, não seja para olhar para o Egito, como esse povo tantas vezes olhava quando estava naquele momento de opressão, resultado dos seus pecados, eles olhavam para o Egito, e ali pecavam contra Deus, porque ficavam enaltecendo a comida do Egito, enaltecendo o rei Faraó, que por tantos anos os escravizaram. Se nós tivermos que olhar para trás em algum momento, seja para olhar as misericórdias do Senhor, meus irmãos, seja para olhar a paciência de Deus, a compaixão de Deus, que tantas vezes, tantos momentos tem se manifestado para conosco. E nós precisamos realmente devotar adoração, lealdade, fidelidade a esse Deus. Então, coma esta palavra, se alimente desta palavra. Então, quando você lê esse livro, cada livro da Bíblia é muito peculiar para a sua vida. Deus tem sempre uma mensagem muito especial para falar para você, através de cada letra da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Lhe convido a ficar de pé nesse momento, para nós estarmos orando. Sansão é uma história mais longa, não é? É um juiz, Sansão não, Gideão. Então nós vamos ter duas mensagens, ou três, quem sabe, ali na história de Gideão. Também um juiz que tem algo extraordinário para nos ensinar, certo? Tem coisas lá que em algum momento a gente não percebeu. Se a gente for olhar direitinho, tem sempre alguma coisa ali que às vezes a gente passa despercebido. Que Deus possa estar falando conosco. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por mais esse culto, por mais esse momento precioso aqui na Tua casa. Obrigado por esse ensinamento da Tua santa palavra. Ó Deus, muito obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã que se encontra aqui, Senhor. Cada família representada. Pai amado, eu quero Te agradecer pela bênção que o irmão Júlio e a irmã Luciana receberam esta semana
que foi o nascimento, ó Deus, do seu filhinho, o José Heitor. Ó Pai amado, abençoa aquela criança, que ela cresça com saúde, e que ela possa, Senhor Deus, ser criada nos teus santos caminhos. Que o Senhor dê ao Júlio e à Luciana a sabedoria, o entendimento, eles que estão nesse momento acompanhando aqui o culto, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça. Rogamos a Ti pelas amadas irmãs que estão grávidas aqui na igreja, e também o Senhor esteja abençoando esta criança, esta bênção que está, ó Deus, ali, esperando o momento de vir a esse mundo, e que elas possam virem, meu Pai, com saúde. Também rogamos a Tua bênção sobre aquelas irmãs que estão orando com seus esposos, sonhando, desejando e esperando o momento certo, para também serem abençoados, ó Pai, com esta dádiva, com esta alegria de poder realmente trazer ao mundo o nosso semelhante, aquele que é carne da nossa carne e osso dos nossos ossos. Pai, eu quero nesse momento rogar a Ti em nome de Jesus aqui com a Tua igreja, por duas pessoas muito especiais, Pai, que nós estamos orando e quero colocar nesta oração. É a irmã Elza, Senhor Deus, mãe da nossa irmã Eviane, está precisando muito da nossa intervenção, da nossa intercessão. Ó Deus, Tu sabes o problema de saúde que a Tua serva está enfrentando. Ela esteve hoje pela manhã aqui na Tua casa, já estávamos orando porque a nossa irmã havia solicitado, mas hoje podemos interagir um pouco mais com o seu problema, Senhor. E nós rogamos por ela, pela Eviane, rogamos, meu Pai, pelo seu Viana, que o Senhor já deu vitória a ele, que venceu aquela enfermidade. A Tua igreja orou e hoje ele está ali curado e agora enfrentando a luta com a sua esposa, a irmã Elza. Deus amado, que a experiência dele ter passado por esse vale possa servir de força, de ânimo, para que eles possam assim, ó Deus, conforme a Tua vontade, receber a vitória. Também, meu Pai, colocamos o Senhor Erlando, Senhor Deus, pai da nossa irmã Laira, Senhor. Talvez o Senhor Erlando esteja também nesse momento conosco, como ele disse essa semana para mim, que iria acompanhar os cultos, ó Deus. Eu quero rogar a Ti também pelo problema de saúde dele, que também precisa, Deus, da Tua intervenção, precisa do Teu milagre, Senhor Deus. Toma nas Tuas mãos a vida dele. Ele que fez ali, que confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Pai, que ele possa ter força, que ele possa ter ânimo para enfrentar, ó Deus, o tratamento que ele vai precisar enfrentar. Ele que já teve experiências de milagres realizados em sua vida por Tua intervenção, ó Pai, que as experiências que ele já teve do Teu amor, da Tua bondade, possa servir de força, de ânimo, para que ele possa enfrentar mais esta enfermidade. E assim nós colocamos o Seu Erlando, bem como a sua esposa, a irmã Zenaide, a irmã Laira e toda a família em Tuas mãos, suplicando a Tua bênção, assim nós fazemos em nome de Jesus, junto com a Tua igreja amada. Que o amor de Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém.